Retomando os trabalhos, então só para foi colocado em votação o requerimento do vereador Duarte Pereira, temos votos contrários da vereadora Renata, vereador Tassiano, vereador Guarujá, abstenção do vereador Matheus Rodrigues, vereador Macaio não se encontrava no plenário, com os votos a favor do vereador Eduardo e vereador Ney, do vereador Ney, reprovado pela maioria. Continua com a palavra. Eu vou ponderar ainda sobre o requerimento, porque nós acabamos de retomar a sessão, depois de argumentar sobre a questão do requerimento. O requerimento foi colocado uma questão de ordem e nós temos que votar, né? Ele foi apresentado, votamos, né? O grande termo desse requerimento é para que a comissão, nós como membros da comissão, pudéssemos ter os 10 dias para discuti-lo. Mesmo eu crendo que ela está em regime de urgência, eu vou deixar aqui alinhavar com os colegas que nós precisamos de tempo para conversar, nós precisamos de tempo para dialogar. Isso aqui não é uma coisa simples de se decidir, né, em resoluções discutidas em sala. Nós temos que conversar pela comissão. A comissão tem essa prerrogativa e a comissão não pode furtar. Agradeço a posição do vereador Neira de me acompanhar nessa votação. Gostaria que os demais colegas no outro também se ponderassem, porque a gente tem essa responsabilidade e eu não estou acordado ou não estou convencido, melhor dizendo, de que esse projeto feito assim, ao apagar da luz, vai resolver a vida de alguém. Eu pondero ainda que nós tenhamos a qualidade de legisladores dessa casa, de pessoas que podem se manifestar, porque fomos eleitos para isso, e que a gente consiga de alguma maneira externar um parecer melhor do que nós estamos fazendo agora. Eu confesso a vocês que vai ficar uma coxa de retalho, vai ficar dificultoso amanhã da gente entender que a gente fez algo conveniente e bom para a Casa de Leis, para a Câmara Municipal, e os problemas diversos que a gente tem só vão se acumular. Então, eu não vejo essa posição devida e eu me lamento pela coleta hoje de pedido de prazo para conversar. Pedido de prazo para a minha prerrogativa poder ser exercida. Ela está no artigo 93 do regimento da casa e a previsão que eu quero é o direito que está no artigo 154 do regimento da casa. Foi isso que nós evitamos hoje, né? A pressa não é minha, né? Eu fico com o resultado do plenário, porque como colocou o vereador Tassiano Goulart, eu respeito a democracia, eu respeito a posição de cada um de vocês, mas eu tenho a prerrogativa de me manifestar. Eu então registro a minha manifestação com relação à votação do requerimento de discussão de urgência. Senhor presidente, eu ainda acho que estou dentro da posição de me manifestar pelo parecer da comissão, correto? Então, sim. Foi o vereador Neira que se manifestou na comissão, o vereador. Eu voto, gostaria de encaminhar a presidência ou que seja juntado ao processo, protocolado depois de me enviar na segunda via, e também o pedido que eu fiz aqui sobre a ordem, pedido de ordem para que o meu requerimento fosse votado. Apoio os dois resultados e quero me manifestar ainda para a Comissão de Assuntos Jurídicos. Assuntos jurídicos, Vossa Excelência não se manifestou? Não, mas não. É o vice. Então eu vou colocar aqui em discussão primeiro. Já foi votado, né? Discussão. Questão de ordem já resolveu. Tá, vou receber o parecer do senhor contrário aqui, para anexar o projeto. Não, eu vou ler o parecer. Pode ir. Eu quero ler, a manifestação é verbal. Eu fiz um documento. Projeto de resolução 03 de 2022, processo 127 de 2022, parecer deste membro da CAGE com pedido de emendas. A ilustre mesa diretora da casa protocolou o referido projeto ontem, tendo sido encaminhado ao gabinete dos senhores vereadores 18 minutos antes da pauta da ordem no dia de hoje. A proposta não vem devidamente fundamentada e acompanhada dos estudos de impacto financeiro que se fazem necessários para a criação de gratificação e gestor de contrato. Importante salientar que o presidente da Câmara é o ordenador de despesa. Assim, entendo não ser conveniente e oportuno que seja gestor de contratos. Obviamente,
não se deve receber gratificação para isso. Assim, apresento a emenda número 1. Altera o artigo 21 com a redação seguinte. Artigo 21. Vou esperar o presidente voltar. Em discussão, o parecer. Ainda não acabei com isso, estou esperando o conselheiro retornar à presidência. Quero ler as emendas. Estava escutando a ciência ali. Emenda número 1. Altera o artigo 21 com a redação seguinte. Artigo 21. O presidente da Câmara não poderá avocar para si a responsabilidade da verificação da execução contratual e competente liquidação, por ser coordenador superior da despesa. O que eu estou querendo dizer com isso, senhores vereadores, para justificar a minha emenda? Quem ordena a despesa não pode avocar o processo. Está no lei, está no que nós vamos votar hoje. Ele avoca, manda pagar e resolveu. O ordenador, ele, depois de ouvido o gestor do contrato, ele que se manifesta. Né? Está tudo de acordo, então manda pagar. Aí sim vai para o presidente da Câmara, ordenador da despesa. Mas enquanto configurar a mesma pessoa nos dois gestores, é possível de fazer. Né? Vou fazer a emenda número 2. Altera o parágrafo 1º do artigo 21, que passa a ser o parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. Estou falando do artigo 21 ainda. Caso o ofício não indique o funcionário a ser cedido, caberá à mesa diretora da Câmara indicar o funcionário. Nós temos que colocar também a prerrogativa discricionária na mesa da casa, e não só a pessoa da presidência da casa. Porque senão isso fica uma manifestação de um gestor. É melhor que tenha a manifestação da mesa da Câmara. Emenda número 3. Acresce 2 parágrafos junto ao artigo 61, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 61. Parágrafo 1º. Por deliberação do plenário, poderá optar em não realizar o evento com medalha do mérito legislativo. Também com a questão discricionária. Não apenas o gestor pode decidir o que vai a casa fazer, mas se a gente tiver uma deliberação do plenário. Parágrafo 2º. Por deliberação da mesa diretora, poderá diminuir as etapas e ações do evento para uma realização em melhor escala. Senhor presidente, também estou ponderando em coisas que a gente poderia, num momento melhor, discutir, mas é importante colocar aqui para que a decisão não fique unilateral, ou seja, um decide, o resto tem que acatar. Vou continuar aqui. Vou esperar acabar a conversa. Quer continuar com a palavra, senhor? O senhor está lendo para mim pessoalmente? Eu estou lendo para mim pessoalmente, a gente vai para minha sala. Se for para você, eu vou ler para mim. Eu tenho que ler para os vereadores. Eu queria que o senhor tivesse participado da reunião mais cedo. Se o senhor quiser marcar a reunião do pleno, a gente faz. Não, já foi feito. Então vamos lá. Vamos está decidido, vamos lá. O senhor vai prestar atenção, presidente? Continuar a leitura do parecer? Pode continuar. Clamo muito pela ponderação de Vossa Excelência. Devo salientar que a proposta em seu artigo 1º trata de alteração em participação de plano de saúde diverso do contrato pela Câmara. Não é demais ressaltar que quando a Câmara fez o procedimento estatual de certo, houve cotação estimando-se o número de participantes do plano de saúde para se calcular percentual oneroso aos cofres públicos. Sou contra a alteração que impactará nas regras vigentes com a empresa contratada. Senhor presidente, vou fazer um adendo aqui. O que traz a lei? A lei diz que você pode ponderar um outro plano de saúde e descontar pela conta e fazer. Não foi licitado. Eu não posso pagar um outro plano de saúde com dinheiro que não foi licitado público. Ou eu posso fazer isso? Eu escolho o plano de saúde, trago o plano de saúde aqui e vou pagar funcionário. Onde vocês tiraram isso? Tem que licitar. Dinheiro público é gestado sob licitação. Então, nós fizemos a licitação, temos um contrato e a empresa de saúde está gestando ela. Agora eu vou inventar uma regra nova, eu vou entrar, a empresa que ganhou a licitação aqui vai entrar com a ação. Nós vamos acabar ficando até sem plano de saúde se isso passar. Certo? Quer continuar?
Artigo 2º. Cria percentual de gratificação aos gestores de contrato. Eu não sou contra. Vai trabalhar mais, vai ter mais prerrogativa. O processo foi bem discutido nessa reunião, não problema. Posso continuar? Artigo 2º. Cria percentual. O artigo 2º cria percentual de gratificação aos gestores de contrato. Conforme a lei 8.666 de 93, a lei de licitação, cabe analisar se o contrato executado está sendo fielmente cumprido pelas partes de acordo com as cláusulas avançadas. O representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou referidos observados, ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas. Assim, não cabe ao gestor justificar eventual prorrogação contratual. O gestor não tem essa competência. Quem tem que se manifestar se o contrato vai ser prorrogado, se ele vai ser aditado, se ele vai receber qualquer outro tipo de manifestação, é o coordenador de despesa da casa, não o gestor. O gestor vai acompanhar como olhos do ordenador de despesa. E o gestor, acompanhando com os olhos, vai indicar o que tem que ser feito. Então, o processo também traz outro vício, traz outro erro, né? Que, cometido por nós, agentes públicos, pode acarretar improbidade administrativa. Ainda mais para um funcionário público que tenho certeza que já está nessa casa, quer fazer o melhor possível para o seu trabalho. Não quer se embrenhar em processo de licitação, gestar contrato e chegar no final e responder para o processo. Porque ele ordenou, ou porque ele determinou, ele não tem essa competência, ele não foi concursado para isso. A Câmara Municipal de Bertioga, através do artigo 30, fica autorizada a contratar, mediante o devido processo licitatório, um único jornal de circulação na região da Baixada Santista para divulgação das mensagens de caráter institucional nas datas que especifica o projeto. Altera esta autorização para as publicações sejam feitas diretamente no boletim oficial do município. Senhor presidente, esse artigo também é desnecessário. Eu estou ordenando despesa no projeto de resolução da casa. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com o que nós estamos tratando. Não é necessário. É encaixado para dar errado. Nós temos um órgão oficial que já se manifesta com relação às nossas publicações oficiais. É só nós ponderarmos por lá. Nós estamos criando mecanismo para fazer o que com isso? Presidente da comissão. É necessário conversar, na verdade, discutir. Se o servidor comissionado não pode receber horas extras, entende ser totalmente ilegal a proposta apresentada no artigo 11 do projeto especial do seu parágrafo 2º, que converter elas ao longo do período de 1 ano para se pagar em forma de indenização, isso é mascarar o pagamento mensal proibido para que se pague horas extras acumuladas no final do ano. Nós vamos criar uma prerrogativa para pagar para os nossos assessores, né? Funcionários comissionados são os nossos assessores, para que eles possam ganhar horas extras no final do ano. O que é isso? Isso não. Se o seu funcionário trabalha em período que ele tem que ficar até mais tarde porque é necessário, quem sabe, ele pode tirar isso do descanso. E aqui nós estamos por uma causa, e não para explorar o cofre público. Então eu não vou criar prerrogativa para não dar mau entendimento naquilo que eu vou fazer. Esse artigo é descabido, ele não deveria existir. Isso é uma regra que não existe em câmara nenhuma, em lugar nenhum. O comissionado não ganha hora extra, e nem troca hora extra por dinheiro no final para ser indenizado. Nós estamos criando isso em regime de urgência especial, e eu não posso discutir. Posso continuar, presidente? Assim, a criação de gratificação, a proposta da forma como se apresenta não deve tramitar, né? Opino ao todo plenário pela tramitação solicitada a análise das emendas apresentadas, independente de
registrar meu voto contrário à totalidade de alguns artigos propostos pelos motivos aqui já justificados. Essa é a minha manifestação pela comissão desta casa que eu faço parte. Da Pondera, dos queridos amigos dessa casa. Nós temos o direito de discutir isso em tempo hábil. Nós não podemos criar aberrações jurídicas nessa casa sobre o pleito que isso está viciado. Nós temos que parar com isso no judiciário. Vai ser pior, porque o tempo que o judiciário vai levar para discutir, esquece. Não vai acertar nada que a gente tem que acertar. Nós temos que chegar no entendimento. Ou viver das trancas e barrancas que nós estamos tomando de gente que está lá fora, olhando as barbaridades que nós estamos aprovando. Ou estou falando mentira? Quantas invertidas nós já tomamos no judiciário? Aí nós vamos fazer a nossa lição de casa, nós vamos criar a prerrogativa para amanhã, alguém lá de fora, pegar isso e levar ao judiciário para tudo. E a gente não consegue discutir. Não passa na comissão, não passa no IBAN, que pode nos auxiliar. Nós temos um instituto aqui que auxilia os municípios a fazer essa análise, e nós podemos ponderar por que a pressa. Por que não se discutir? Por que não se colocar tudo na mesa em prazos limpas e mostrar, nós vamos errar, e se nós vamos errar, nós vamos mostrar lá fora que nós estamos fazendo coisa errada aqui dentro. E me perdoe os nossos colegas, eu pondero a vossas excelências, não votemos este projeto no dia de hoje. Vamos discutir ele, nós temos tempo, nós temos capacidade, porque a pressa. Eu não consigo, no semblante de ninguém aqui, eu não consigo entender por que a pressa. Essa é a minha manifestação, senhor presidente, e as minhas emendas pela comissão que eu faço parte nessa casa, ao qual eu clamo. Eu preciso de tempo, mesmo que o processo tenha que correr em regime de urgência, como ele foi protocolado em 3 assinaturas para percorrer essa casa em regime de urgência, eu pondero pelo prazo. Nós temos que articular dentro do regimento, artigo 154, diz 10 dias de prazo, vamos obedecer esse prazo. Vamos colocar na comissão, deixa a comissão se manifestar, vamos fazer as diligências que tem que fazer. O processo não tem impacto financeiro. Até o Bertipé vai entrar aqui com o oficial e vai falar, gente, para aí, vocês estão fazendo, vocês estão criando prerrogativa que vai criar problema. Nós temos que ponderar sobre isso, gente. E esse é o parlamento, é o lugar que se discute isso. Eu tenho que discutir aqui. Quando não há entendimento, é necessário fazer as ponderações que nós temos. E essas são as que eu tenho, senhor presidente. Esse é o meu parecer, senhor presidente. Contrário. Em discussão, parecer verbal da comissão de tramitação do projeto, em votação, 2 votos a favor do... Não, tem que colocar em votação, não foi votar, não. Perdoa. Em discussão, parecer verbal da comissão do projeto, em votação, se estiver de acordo, as que se encontram, aprovado. Não, minhas emendas foram acatadas. O parecer é das emendas. Não, as emendas do senhor já foi votado, vereador, já foi votado a... Peço aos jurídicos da casa, dá só uma forcinha aqui, o senhor vai confundir minha cabeça aqui hoje, não, fica tranquilo. Tá? Como já foi votado o... Mas eu falei pela não tramitação, mas eu apresentei as emendas. Tem 2 pontos que eu parecer. É pela não tramitação, mas eu apresentei as emendas. Você tem que voltar as emendas. Qual a fase que eu apresentei emenda? Qual fase antes do processo que eu não tive fase antes do processo? Desculpa. É para não emendar, é para não arrumar, é para não discutir, é para não tramitar. É o jurídico da casa que não tem respeito ao jurídico da casa. Se o senhor manter, eu estou só argumentando. Ponderando. Se eu puder ponderar, eu vou colocar jurídico. Quando vocês recebem por e-mail, por comunicação, a pauta do ordem do dia, é exatamente para permitir que vocês não vão discutir se tem quadro ou não. Os vereadores estão votando a manifestação do parecer. Eu me manifestei contrariamente. 2 vereadores se manifestaram favoravelmente pela tramitação. Não apresentaram emenda. Eu apresentei emenda e eu não voltei do plenário à discussão do parecer. O parecer vai ficar nos 2, vai, eu vou perder para a comissão. Não entendi isso. Não, eles têm que votar as minhas emendas. É impossível. Eu não posso aqui a plenário. O vereador Matheus Rodrigues, conselheiro, não tem também de conhecimento da casa. Como que as emendas vão ser votadas? Eu tenho que votar. O parecer está colocado. Não é questão de quantidade de votos, é manifestação, não é parecer. Parecer diz é manifestação, pelo contrário, tem que votar. Eu quero que os vereadores votem. Tá certo? Vamos votar o quê? Não é questão de quantidade. Eu nunca vi parecer ser feito por quantidade. Quando tem 2 que votaram para a computação,
Vocês têm que votar. Eu quero que o meu parecer seja votado. Eu não perco na comissão. É diferente isso. O meu parecer vai ser separado. Regime de urgência tem essas coisas. Mas a fase é de tramitação ou não de tramitação? A fase de emenda se encerrou no início que colocou a discussão da votação. Se eu parecer, se eu sou membro da Caixa, se eu faço parte da Comissão de Ação Jurídica, se os dois deram para a tramitação não apresentarem emenda, eu apresentei, eu quero que as emendas sejam votadas. Tem que votar. As suas emendas tinham que ser apresentadas antes de iniciar a votação. Mas não começamos a votar nada ainda. Não, artigo vai ser votado ainda. Essa presidência informa que nesse momento se encerra de trabalho de criação e votação do projeto. Isso é o início da votação. Então, vamos colocar, eu preciso apresentar as emendas. Já foi o vereador. Então, questão de ordem ainda. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do filho do projeto artigo por artigo. Com a palavra, vereador. Quero que o meu parecer conste que se estão colocando que, sem votar, que são contrários, mas eu não vi a discussão da votação, o parecer foi colocar em discussão, em votação. E se tiver acordo, permanece por enquanto. Então a gente tem que ver o pessoal votar o parecer. O parecer não foi votado. Já foi colocado, vereador. Eu se afastou, vereador. Hã? Eu coloquei o parecer em votação. Então que conste a minha manifestação contrária desse Entendi, mesmo. vai constar. Eu entendi, votando, todo mundo não se manifestando, eu sou contrário às emendas. Eu queria entender isso. Não, mas as emendas perdeu o prazo de colocar, vereador. Por isso que o senhor, é que o senhor acha que só o senhor entende juridicamente. Por isso que eu queria falar que o senhor não tinha perdido o prazo. Eu aceito todas as posições, porque nós não entendemos em plenário, a gente discute. Por isso que a reunião jurídica dessa casa vai informar o senhor que não meu parecer foi contrário, eu apresentei as emendas e eu gostaria que ele fosse votado. Foi o que eu pedi para Vossa Excelência. O parecer? Meu parecer. Os vereadores começam a fazer a eu coloquei em discussão, em votação, o parecer foi aprovado. Aí foi aprovado. Aí quando o parecer eu entendo que o meu parecer foi aprovado. Então, mas por que se o tem que se manifestar, presidente? Por que eu tenho que colocar o senhor em votação? Porque os pareceres são diferentes, não há consenso. Não tem como atropelar, não vou deixar. Tem que votar, estou errado. Eu não tenho um jurídico aqui para me ajudar, mas eu estou entendendo que vamos votar. Bom, vamos suspender a sessão por 5 minutos para a gente discutir mais um pouquinho aqui. Eu vou até meia-noite,